Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma santa noite a todos vocês que nos acompanham aqui pelas mídias da comunidade Javenice. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma live Cristificar. Esse é o projeto de Deus para todos nós, que sejamos cristificados, que possamos nos abrir à ação do Espírito Santo, e então o Espírito Santo se incumbe de realizar o grande milagre. O maior de todos, o milagre de nos unir a Cristo, ao ponto de nos fazer membros do corpo de Cristo, as mais belas células do corpo de Cristo, células sadias, células perfeitas, em outras palavras, células santas. Por isso, desde já, eu quero dizer para você, compartilhe essa live, diga aos seus colegas, aos seus amigos, que esta noite é noite de cristificar. Clica aí no botão de compartilhamento, clique também no link deste vídeo, envie para os seus grupos de WhatsApp, Instagram, envie para os seus contatos. Diga para todos que esta noite é noite de cristificar. E nessa noite, nós temos a alegria de ter aqui a participação de um grande amigo, de um grande irmão de comunidade. Boa noite, Marcão, seja muito bem-vindo. Boa noite, Leandro. Boa noite, gente. Deus seja louvado, louvado seja Deus, porque a gente pode estar junto aqui numa live Cristificar, onde a gente pode compartilhar aquilo que Deus tem para nós e todo o seu projeto, né? E nesse projeto Cristificar, que é um projeto tão importante para a nossa comunidade. Louvado seja Deus pela presença de todos vocês que estão chegando, de todos que ainda vão chegar. Compartilha aí. Se você é meu aluno nas escolas aqui em Pouso Alegre, em Andradas e Ouro Fino, e me viu lá e ficou meio assim, ressabiado de entrar, entra que vai valer a pena. Tenho certeza disso, viu? Vai ser muito legal. Deus seja louvado. Eu quero já acolher o pessoal que está mandando mensagem, se conectando. Aqui a Bruna, a Magna, a Maura, lá de Camanducaia, o Benedito, a Ana Lúcia, o Tadeu, o André Luiz, o Léo, o Blendon, a Fábio, Fábio Amorim, o pessoal Extramuros lá de Orlândia, sempre conosco, a Simônia, a Yasmin, o Benedito Dias, a Karina. Que bênção! Sejam todos acolhidos nessa live. Convide os seus que nós vamos dar início a essa nossa conversa. Marcão, enquanto eu rezava e me preparava para essa live, pedia a luz do Senhor para nos conduzir, eu me recordava de um texto que ardia o meu coração e é um texto muito sugestivo para a nossa conversa, para iniciar essa nossa conversa. Um texto lá de Atos dos Apóstolos que diz assim, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a palavra narra para nós que Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele mandava matar, ele ia ao encontro deles para prender e para matar. E o versículo 3 diz assim, ó, durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Repito, a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Veja que curioso. Saulo, ele saiu para perseguir os discípulos, para perseguir os cristãos. Mas, de repente, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, uma luz, a luz de Cristo. Ele se encontra com o Senhor vivo, ressuscitado. E o texto vai nos dizer quem é que Paulo estava perseguindo. Objetivamente, Saulo persegue os cristãos. Mas Cristo nos ensina algo grandioso. Os cristãos, a igreja, pela graça, pela unção do Espírito Santo, são membros do corpo de Cristo. Portanto, perseguir um cristão é perseguir o próprio Cristo. Veja que curioso, objetivamente ele persegue os cristãos, mas na realidade quem é que ele persegue? Ele persegue a Jesus Cristo. Eu trago isso, pois nós vamos falar de um tema que tem sido
uma espécie de espada de perseguição nas mãos de muitos saulos dos dias de hoje. Um assunto que tem servido e muito para atacar a igreja, sobretudo em sala de aula, no ambiente acadêmico, nas rodas de conversa, na grande mídia. Trata-se de algo que é utilizado como uma maciça propaganda contra a igreja, fazendo com que muitos jovens passem a odiar a igreja e a muitas vezes, se não a odiar, a pelo menos ter reservas contra ela. Nós vamos falar nesta live de hoje sobre a famosa Inquisição. A nossa conversa aqui, ela será uma espécie de introdução à Inquisição. Nós não vamos, obviamente, conseguir abordar tudo aquilo que envolve a Inquisição, mas vamos fazer uma boa introdução para que possamos, então, conhecer do que se trata, para que possamos buscar, acima de tudo, a verdade e encontrar os caminhos, para que os interessados possam, então, se aprofundar. E eu desejo mesmo, a partir desse texto que eu trazia, que muitos possam essa noite, até mesmo aqueles que têm uma mentalidade contrária à igreja, até mesmo aqueles que perseguem a igreja, que possam, de algum modo, se encontrar esta noite com a verdade que é Jesus Cristo. Só para que a gente possa ter uma ideia daquilo que acontece e que nos leva a introduzir esta live, de como às vezes as notícias chegam distorcidas, talvez algum dia você tenha visto num site, num livro, num programa, uma informação do tipo: só na cidade de Toulouse, na França, a Inquisição matou mais de 3 milhões de pessoas. Mas, de repente, nós nos debruçamos com historiadores que nos ensinam que, naquela época, a cidade de Toulouse, por exemplo, tinha, no máximo, 300 mil habitantes. Então, como é que pode a igreja ter matado 3 milhões de pessoas num lugar onde haviam 300 mil habitantes? Talvez hoje a sua mente pense que a igreja saía matando todo mundo, colocando todo mundo na fogueira, bastava ser contra a igreja que isto era decretado. É por essas e outras que nós pensamos essa live. E como a Inquisição se trata de um acontecimento histórico que aconteceu por mais de 600 anos, nada melhor do que poder contar com um professor de história para nos auxiliar nessa conversa. Por isso que eu convidei o Marcão. Por isso, Marcão, eu dizia que nós queremos buscar a verdade sobre o assunto, e de cara me lembrava que um papa contemporâneo a nós, que também não teve medo de buscar a verdade, que é um grande santo, ele se debruçou junto com os historiadores para buscar a verdade. Eu me refiro a São João Paulo II. Que história é essa, Marcão? Que o Papa se apoiou com historiadores, até mesmo não cristãos, para buscar uma verdade histórica. É isso mesmo. Preparando para o trido que preparava para o grande jubileu do ano 2000, em preparação para esse grande jubileu, o Papa João Paulo pediu às suas comissões, lá, os cardeais, que preparassem um grande simpósio e que, para esse simpósio, fossem chamados os mais renomados pesquisadores do assunto, Idade Média, História Medieval, Igreja Medieval, e que não fosse, de maneira alguma, levado em conta credo, ideologia, raça, nacionalidade. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, pedia que fossem grandes pesquisadores, respeitados, renomados. E aí, no ano de 1998, começou essa busca por uma autocrítica, por uma reflexão, por uma investigação, para dar uma resposta aos fiéis e a toda a sociedade. O Papa pedia que eles mexessem numa ferida, porque, como você bem apresentou, é uma grande ferida para nós o tema, o assunto Inquisição, né? A Santa Inquisição. Então, São João Paulo II julgou que, naquele momento, era oportuno e era muito útil um simpósio que pudesse falar, tratar, pesquisar sobre a famigerada Inquisição, né? A controversa Inquisição,
a essa espúria que foi a Inquisição, né? A execrável, porque é assim que nós aprendemos nos livros de história, a maior parte deles, é assim que nós aprendemos nas nossas escolas, nas nossas faculdades. Eu, por exemplo, não me recordo de, nas aulas de história medieval, ter uma análise mais aprofundada do tema, do fato. Mas é lugar comum e é recorrente sempre falar que a Inquisição foi uma verdadeira caça às bruxas, que a Inquisição é a grande página, a grande vergonha da história da Igreja. Claro que, de maneira alguma, se tenta aqui minimizar as ações dos filhos da Igreja, mas é exatamente isso que o Papa João Paulo II queria. Ele queria que as coisas viessem às claras. Num momento, Leandro, que, de certo modo, a historiografia começa a rever conceitos, começa a rever fontes. A graça da história é que a história nunca acaba. Nós tivemos aí um pensador que decretou que a história iria acabar e chamava, acho que chama, sei lá se ele morreu ainda, Francis Fukuyama, a história ia acabar. No fundo, esse é o grande desejo, né, que tudo acabe, para que ninguém tenha mais com o que se preocupar. E a maior parte das críticas tem a intenção de atacar a igreja para que ela acabe, atacar a fé. No fundo é isso. E o Papa João Paulo II queria que, não uma verdade, porque a igreja sempre soube da verdade, a igreja, ela carrega a verdade, ela dá a verdade ao mundo, mas ela queria que um estudo fosse bem feito, fosse bem elaborado, e o Papa João Paulo II pediu isso. Um simpósio internacional com 30 grandes homens. Você pode procurar, se você quiser, no site do Vaticano. O nome da ata desse simpósio é L'Inquisizione, tá? Ainda não temos em tradução para a língua portuguesa, a mais próxima de nós, se eu não estiver enganado, é em língua espanhola. É um calhamaço de... Italiano, sobretudo, né? Também. Nós temos aí mais ou menos, se eu não estiver enganado, 700 páginas que foram... as contribuições dadas por esses 30 renomados historiadores. Lá tinha não católico, tinha ateu, agnóstico, judeu, de tudo quanto é tipo. E todos eles fizeram um grande debate, uma grande reflexão, muito oportuna para a igreja nesses tempos aí em que há uma grande, não revisionismo historiográfico, mas uma tentativa de se aproximar mais da verdade. E eu posso afirmar, sem medo de errar, que, infelizmente, a igreja ela foi eleita pelo iluminismo como a grande inimiga da sociedade. A igreja católica, o cristianismo católico foi eleito como o grande inimigo da sociedade europeia, e por causa desse inimigo, a sociedade europeia estava estagnada, atrasada, né? Carente de uma evolução social, de uma evolução política. E aí o iluminismo elege a Igreja Católica e a Idade Média, por conta de todo o período de influência da Igreja Católica, como o período a ser esquecido. Por isso, eles criaram o termo Idade das Trevas. E os historiadores que são sérios sabem que não foi Idade das Trevas. Como qualquer outra época da história humana, que tem os seus percalços e tem as suas dificuldades, tem as suas benesses. Mas chamar esse período de Idade das Trevas por causa da influência da Igreja foi uma grande desonestidade dos filósofos e pensadores iluministas. E aí eu quero dizer para você uma frase que eu sempre me recordo quando eu falo de Inquisição, quando eu estou pensando em Inquisição. Existiu, né, um político nazista chamado Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, que ele tinha uma afirmação muito interessante. De tanto você repetir uma mentira, ela se torna uma verdade. E, infelizmente, o que se seguiu depois do processo de afirmação iluminista na sociedade europeia, dominando as cátedras das universidades, foi exatamente isso. Espalhar essa grande falácia de que a igreja foi responsável por uma grande matança, que a igreja atrasou o mundo medieval, que a igreja foi responsável pela morte indiscriminada de mulheres, de pessoas, de indígenas, de escravos, ou seja, uma grande, no mínimo, desonestidade intelectual. Mas
que você pode afirmar com base em quê? Porque você está criticando os grandes filósofos iluministas. Bom, hoje em dia nós já podemos pegar grandes historiadores, né, especialistas em Idade Média, como, por exemplo, Regine Pernod, uma grande historiadora europeia, né? Jacques de Goff foi ateu quase a vida toda. Jacques de Goff, especialista em Idade Média, e que sabe e fala de maneira muito coerente o que foi o período medieval e o que foi essa influência da igreja, inclusive com conteúdos muito sérios acerca do que foi a Inquisição. Então, Papa João Paulo II, de maneira muito eficaz, de maneira muito inspirada, pediu que esses especialistas em história medieval, história da igreja medieval, elaborassem esse conteúdo chamado de L'Inquisizione, tá? Você encontra isso no site do Vaticano. Se porventura você tiver algum amigo que for lá para a Europa depois de passar a pandemia, você pode Vaticana, mas você não precisa ficar muito preocupado, porque esse grande trabalho, desse grande simpósio internacional, vai dar origem aqui no Brasil de um grande estudo, um estudo muito sério, muito bem feito. Claro que não tão grande quanto o trecho original, mas sem sombra de dúvida, um bom livro para você começar é esse aqui. Para entender a Inquisição, do professor Felipe Aquino. Ele é uma síntese muito bem feita, com informações, com as fontes. Se você quiser começar a fazer um estudo, uma introdução à Inquisição, esse é um ótimo livro. Aí, ó, Leandrão também tem. Isso aí. Vale muito a pena. É um livro agradável de ler, embora toque em certas feridas que a gente tem, né? Mas é muito bom de se ler. Escrito de uma maneira muito clara, porque o professor Felipe Aquino escreve de uma maneira muito clara. Graças a Deus. E aproveitando, Leandro, já que eu falei do livro, não que eu esteja escrevendo um livro, não é isso. Mas temos outros grandes livros que vale a pena a gente começar por eles, a fazer uma introdução, um estudo. Eu separei pelo menos 2 deles aqui. Eu queria falar para você que está nos acompanhando. Quer conhecer um pouco mais sobre a história da igreja na Idade Média, ou seja, a história da igreja e a Inquisição? Professor Felipe Aquino. Mas também a gente tem um livro do João Bernardino Gonzaga, publicado pela editora Quadrante, que se chama A Inquisição em Seu Mundo. Também um livro muito bem feito, muito bem escrito, muito coerente com as suas fontes, sabe, muito íntegro, fala de maneira clara sobre o período medieval, contesta situações, apresenta situações, vale muito a pena. Chama A Inquisição em Seu Mundo, da editora Quadrante, do João Bernardino Gonzaga, ok? Depois tem um outro também, acho que é da editora Eclésia, assim que fala, né? Eclésia. Isso, da mesma editora daqueles Sons de Milagres, é isso mesmo. Chama-se Inquisição, Tribunal de Misericórdia. Nossa, aí os ateus, os gnósticos, querem morrer de escutar um negócio nesse. Inquisição, Tribunal de Misericórdia, porque lá o autor, chamado Christian Iturralde, ele explica, ele analisa, ele apresenta o porquê que a Inquisição era um tribunal de misericórdia. Vale muito a pena. Da editora Eclésia, tá? Inquisição, Tribunal de Misericórdia. E um outro livro, que abrange de uma maneira um pouco mais ampla, e não especificamente o assunto da Inquisição, é o Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental, do Thomas Woods. Tem ele também, não tem? Esse que eu vi na hora que a gente conversou. Tem. Esse livro é bom. Esse também é outro livraço. E tem um detalhe, esse livro, você vai encontrar muitas referências desse livro naquele livro do professor Felipe Aquino, Uma História Não Contada. O professor Felipe Aquino se utiliza de muitos conteúdos do Thomas Woods Jr., pela editora Quadrante. Como a igreja construiu a civilização ocidental. Se depois vocês que estão acompanhando tiverem a intenção de descobrir mais coisas, eu posso, inclusive, encaminhar mais livros. Se vocês quiserem, podem perguntar depois de acabar essa live aqui, vou ter o maior prazer, tá bom? Artigos, hoje em dia a gente encontra
muitos artigos sérios, muitos artigos bons a respeito dessa temática da Santa Inquisição. Vale muito a pena. Marcão, foi muito bom você ter já apresentado essas obras, os livros que nós nos baseamos para conversar aqui, que a Fábio já estava perguntando que, por favor, deixem os nomes dos materiais, dos links, aí já adiantou. Também quero dizer para o pessoal que está trazendo algumas perguntas, que no final dessa live nós vamos escolher algumas perguntas e trazer aqui para o Marcão. Eu vi que a Dani trouxe pergunta, então deixa que no final da live nós vamos trazer as perguntas. Tá joia? Aí uma notícia boa antes de continuar a nossa conversa aqui, a nossa formação, o nosso estudo. Na segunda-feira, nós vamos ter a presença de um convidado especial aqui na Live Cristificar. Na segunda-feira é porque o nosso convidado ele é um tanto quanto atarefado e ele só poderia nos atender na segunda, que é o grande professor Felipe Neri. Eu tô falando que ele vai estar conosco aqui, Marcão, porque esses dias ele esteve num programa da Século XXI e ele fazia ele dizia que, diante do público, que ele estava assumindo o compromisso de pegar esse material do Lei Inquisitione e traduzir para o português. Ele ia fazer esse trabalho. E ele dizia que, então, dentro de um ano e pouco, nós vamos ter isso em português em mãos, porque ele vai fazer esse trabalho. Então, já fica uma dupla notícia. Nós, logo, se Deus quiser, teremos isso em mãos em português. E já adianto para você que o nosso convidado, o professor Felipe Neri, estará conosco na segunda-feira, às 9 horas da noite, aí sim, na nossa live Cristificar, nós vamos conversar com ele sobre marxismo cultural. Marcão, vamos dar andamento, então, à nossa formação aqui, e vamos construir uma base sólida da nossa conversa, e eu te pergunto, para que todos possamos compreender o nosso assunto, o que significa em si a palavra Inquisição? Pura e simplesmente falando, sem antes trazer o significado histórico do qual nós queremos falar. O que significa essa palavra Inquisição? A origem da palavra, a etimologia da palavra, vem de um termo latino, inquisitio, que significa inquirir. Inquirir, que nada mais é do que investigar. Portanto, uma investigação. Vou dar um exemplo. Inquérito policial. O que é um inquérito policial? Uma investigação policial. Portanto, o Tribunal da Inquisição é um tribunal de investigação, de inquirição, inquirimento de pessoas, de católicos. É uma palavra que deriva desse termo. Eu acho que é assim mesmo que fala. Inquisitio. Isso mesmo, inquisitio. Tá? Tem uma conotação também, pode parecer estranho. Muita gente vai, né, se for alguém agnóstico aí escutando, vai falar, não, esse rapaz tá louco. Vem também de uma expressão remédio. A expressão inquisição e o inquisitio também tem uma relação com a expressão remédio. E você sabe para que serve um remédio? Para tratar, né? Para tratar uma enfermidade, seja ela de qualquer natureza. Vou dar um exemplo. Hoje, acordei com uma dor de cabeça de arrebentar. E já faz muito tempo, graças a Deus, que eu não tenho essas dores de cabeça. E aí, atinei para a ideia de que poderia ser um ataque de sinusite. Aí eu fui direto num remédio para me ajudar. Então, fui num anti-inflamatório, embora não goste de tomar, mas ele foi ajudando a melhorar. E eu não precisei ficar tomando analgésicos no resto do dia, porque houve um remédio para mim. A Inquisição, ela foi a proposta de um tratamento para a igreja e para aquilo que os filhos da igreja estavam vivendo, ou seja, os crentes estavam vivendo. Portanto, é um tratamento dentro de uma perspectiva religiosa, que aqueles filhos da igreja que fossem suspeitos de alguma enfermidade espiritual, ou seja, de uma heresia, eram tratados. Mas não eram tratados na porrada, logo de cara, sentenciados a suplícios, a martírios, enclausurados, emparedados, não. Todos aqueles que pudessem ser suspeitos de uma heresia, de um desvio de fé, seriam tratados pela igreja, porque a igreja ela deve fazer o quê? Cuidar dos seus filhos, para que seus filhos não percam a alma. E aqui, Leandro, é muito importante citar uma coisa. Nos primeiros
10, 11 séculos da história da igreja, nós não temos penas temporais para aqueles que cometem heresias, no sentido de perda da liberdade, enclausurar essas coisas. Não, porque a igreja sempre recorreu, nos seus 11 primeiros séculos, a penas espirituais. Por exemplo, claro, a mais talvez severa delas, a excomunhão, o interdito, como alguns reis foram interditados, né? A suspensão da fé, as penitências, como nós recebemos quando vamos ao confessionário. Então, nos primeiros 11 séculos da história da igreja, você não tem penas temporais, temas ligadas à sociedade civil. Por quê? Porque heresias na igreja, elas sempre existiram. Se quem quiser, pode fazer um estudo aí, digita heresias na história da igreja aí no Google, você vai encontrar as primeiras. Olha, tem muitas. Arianismo, docetismo, donatismo. Eu mesmo só separei aqui para contar para vocês, ó, as primeiras. Arianismo, apolinarismo, macedonismo, nestorianismo, monofisismo, monotetilismo. Olha só. Para essas heresias, sempre existia um remédio, que eram os debates, as pregações, a evangelização. Sempre foi assim, né? Contra os pecadores e contra os hereges. Não existia ainda, na história da igreja, um tribunal específico para analisar essas causas. Esse tribunal, adiantando um pouquinho, ele só vai nascer lá no ano 1231, século XIII, em função de uma realidade que o mundo europeu estava vivendo. Mas ele nasce com o nome oficial de Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. 1231, Papa Gregório IX. Um tribunal que é religioso. Não é um tribunal secular, não é um tribunal criminal, não é um tribunal civil, é um tribunal religioso. E engana-se assustadoramente quem pensa que quem entrava para o Tribunal do Santo Ofício, era julgado no Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, já estava morto. Não, gente, vou contar para vocês uma história. Tem uma santa porreta da história da igreja, que foi julgada pelo Tribunal da Inquisição. Santa Teresa d'Ávila, irmão. São João da Cruz. São João da Cruz, aí, ó. Quer mais? E ela foi julgada e depois vai ajudar a julgar. Vejam como que a gente vai aprendendo a distorcer um pouco a história. Então, era um tribunal de jurisdição religiosa e mais, católica. Não tem nada de sair pegando quem é pagão e queimando na fogueira, né? Sair pegando ariano, bárbaro, germânico, pregando eles na cruz. Isso não existiu não, gente. A igreja, ela nunca converteu ninguém à força. Quando os reis se faziam batizar, automaticamente, por uma lei que era de costume sálico, de costume lá dos povos bárbaros, os seus guerreiros automaticamente anunciavam a mesma fé do seu rei. Isso foi um costume herdado dos povos bárbaros que ajudaram a acabar com o Império Romano. Então, era um tribunal inquiritivo, investigativo, não era um tribunal para matar o caboclo, era para testar se o sujeito era, de fato, culpado de tal denúncia, que qualquer um fazia. Por exemplo, se eu achasse que o Leandro estava metendo os pés pelas mãos em alguma das suas afirmações, eu ia lá, falava nem para o bispo, eu falava para o meu pároco mesmo, para o meu vigário. E, ó, o cara ali tá ensinando coisa meio esquisita. Resultado, não ia pegar o cara e encarcerar. A diocese, normalmente, nomeava pessoas que iriam investigar, clérigos que estariam observando a conduta. E se o bispo diocesano, que era o responsável pelo tribunal diocesano, nada ainda de inquisição, julgasse necessário, chamava o cabra, tinha uma prosa com ele, geralmente ele colocava diante dele algum sujeito muito bom de catequese, muito bom de doutrina, muito bom de teologia, um homem santo, que tentava convencê-lo, né, e demovê-lo daquela heresia, como foi, nossa, ao longo da história da igreja. Nada além disso no começo, tá? Então, é um tribunal que julgava religiosos, ou seja,
gente católica. Quem formava esse tribunal, normalmente, clérigos, presbíteros, membros do clero regular ou do clero secular, né? Embora, em alguns períodos, aí nós temos as manchas, né? O pecado da Inquisição, quando o Estado, muitas vezes compreendido como braço secular, cooptava, tomava da igreja, tomava do tribunal religioso a responsabilidade do julgamento, da condenação e da punição. Como quer ver o exemplo? O caso de Santa Joana d'Arc. Era um tribunal puramente religioso, diante da acusação de heresia. Tá bom. Depois que esse tribunal se desenrola, né, quando está tudo certo, porque parece que ela não tem o pecado da heresia de ter se passado por homem ou coisa do tipo, ou ser uma bruxa que tinha clarividências, quando se constatou que nada disso era verdade, o tribunal diocesano falou, não tem nada errado aqui. E aí acontece. Como a Inglaterra ficou despeitada de ter perdido por uma mulher a guerra, ou uma parte da guerra, a Guerra dos 100 Anos, essa é a verdade, né? O exército inglês, melhor, naquele momento, mais preparado, porque no outro momento da Guerra dos 100 Anos, isso acontece durante a Guerra dos 100 Anos, o exército francês está melhor preparado, porque é uma tropa mais leve. Não é uma tropa cheia de cavalaria, aqueles caboclos tudo cheio de armadura, né, de elmo, de capacete, de escudo, de perneira, aquelas coisas que pesavam no mínimo 30, 40 quilos, mas era um exército ágil, mais leve, que podia combater em diversos terrenos. Mas naquele momento ali, a Inglaterra não aceita a ideia de perder uma região importante da França e ver mais longe a possibilidade dela de assumir o trono inglês, porque essa era uma das causas da disputa da Guerra dos 100 Anos. A tentativa da Inglaterra de dominar o trono francês, que naquela época era muito comum, os graus de parentesco entre as famílias reais, entre as casas reais. E quando morreu um dos reis da França, o rei da Inglaterra, se não me engano, Eduardo, naquela época, acho que Eduardo III, o cabra lá decidiu falar que ele tinha direito ao trono e vamos tomar. E nunca tomaram. Chegou uma época lá que eles não sabiam nem mais por que eles estavam guerreando. E aí, a coitada da Joana d'Arc, né, foi tirada do tribunal estritamente religioso, da diocese, se não me engano, de Rouen, na França, e foi entregue de uma maneira bem estranha. Foi mais ou menos como que um sequestro financiado pelos ingleses, né? Os borguinhões, que eram contrários à volta do trono para a França, deram um jeitinho de auxiliar os ingleses para tomar a Joana, e aí aconteceu todo o processo que todo mundo conhece, e que depois a igreja vai anular, pouco tempo depois, e vai começar o processo de canonização de Santa Joana d'Arc. Então, era um tribunal religioso. É isso que ele sempre foi. Os inquisidores, os inquisitores, questores, censores ou juízes, eles tinham a responsabilidade de julgar e investigar, para ver se aquilo de fato atentava contra a ortodoxia da fé. Nada além disso no começo. Só isso. E depois é que, infelizmente, a situação foi piorando. A igreja sempre impunha penas espirituais, penitências, como eu falei, e em casos mais graves de atentado, que é uma coisa muito interessante, quanto mais os séculos foram correndo, melhor foi tendo-se a compreensão de que o Estado não existia propriamente dito. Então, qual que era a visão de instituição que governa a sociedade? É da igreja, já que nós vamos comentar isso. Naquele momento, aí sim entrava o Estado. E quando a pena, o crime, a heresia e os desmembramentos dessa heresia eram graves, aí o sujeito recebia penas físicas e materiais, como, por exemplo, seus bens confiscados. Se eu não estiver enganado, São João Crisóstomo teve seus bens confiscados, se eu não estiver enganado, e foi mandado ao exílio. Demolição de casa e rarissimamente, a pena capital, que era a morte. Porque a igreja entendeu que sempre ela não pode derramar sangue do inocente. Essa é a mais pura realidade. Um tribunal religioso, Leandro, de responsabilidade da igreja. Então, já que você nos traz isso, que a Inquisição se trata de um inquérito, de um tribunal também, dentro da ideia de um tratamento,
Nós precisamos entender o contexto histórico. Quem estiver acompanhando a nossa live aí, tiver mais de 50 anos, por exemplo, percebeu claramente o quanto o mundo mudou nesses últimos tempos. Com a nossa cultura, os nossos costumes se modificaram em tão pouco tempo, sobretudo por causa do avanço da tecnologia, da integração global e etc. Por isso, o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos julgar o passado com o nosso jeito, o nosso estilo de viver, com a nossa cultura. Eu não posso julgar o meu jeito de viver a partir daquilo que o meu avô vivia, sem levar em conta que a cultura, o tempo dele era outro. Isso seria uma desonestidade da minha parte. Por isso, para que não venhamos cair numa desonestidade histórica, numa injustiça, eu quero saber, Marcão, de modo geral, qual era o contexto da época em que antecede a Inquisição, da época que inicia? Bom, antes de tudo é importante entender que a Idade Média, a realidade da Realidade Média era completamente diferente da nossa realidade. Nós vivemos num mundo instantâneo. Para pegar aqui uma expressão, se não me engano, de Habermas, eu acho, né? Giovanni, ajuda aí se eu estiver errado. A modernidade líquida, né? Que tudo é líquido. Tudo. Ou seja, nada é concreto, as coisas passam muito depressa, né? Naquele contexto, a religião, vamos mudar, só tem uma opção de religião naquela época, né? Não se tem a ideia de religião institucionalizada como a gente tem hoje. Religião católica, religião luterana, religião batista, religião espírita, não. A ideia do cabra que vivia na Idade Média. E também é bem importante entender que quem vivia lá naquela época não chamava aquela época de Idade Média. Isso aí é um conceito moderno, que foi criado pós-iluminismo, para entender aquele período do meio, entre a beleza da Antiguidade Clássica, a maravilha da Antiguidade Clássica, do Império, da civilização greco-romana, para a nova maravilha que estaria sendo criada, né, a partir dos ideais iluministas, que seria a Idade Moderna, ou a modernidade. Bom, a realidade que existia naquele momento é que era a fé que desenrolava a vida do caboclo. Era a fé que determinava a maneira dele de viver, não era outra coisa. Ele não era dependente, por exemplo, como nós somos, né, também na época da pandemia, como nós ficamos à mercê do Estado. Nós estamos à mercê do Estado. É o Estado que está decidindo sobre a nossa vida. É o Estado que está determinando quando que a gente vai voltar, especificamente todo mundo, a trabalhar. Quando nós vamos voltar, por exemplo, a poder ter as reuniões, as atividades sociais, e no nosso caso, religiosas e pastorais, e aí a igreja tem que acatar. Naquela época era o contrário. Completamente o contrário. Era a fé que determinava. A religião, o cristianismo era a mola propulsora daquele tempo, daquele lugar. Meus queridos, depois que acabou o Império Romano no Ocidente, no ano 476, quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, um moleque de 16 anos, se eu não estiver enganado, foi destronado pelos godos e por toda a horda de visigodos, ostrogodos, aquela cambada toda lá de bárbaros, liderados pelo rei Odoacro. Mas veja, ninguém fala isso, né? Ele foi deposto, mas ele foi riquíssimo, com muitos tesouros, viveu o resto da vida dele lá no sul da Itália, em Nápoles. Quase ninguém pensa. Todo mundo pensa que acabou que morreu, que acabou tudo. Não. Mas ali, quando os bárbaros tomaram o Império Romano, acabaram com aquela grande estrutura político-administrativa que era o sinal de unidade para a Europa naquele momento, que não existia ainda também um conceito de europecidade. Todo mundo que estava debaixo do Império Romano era tratado como romano, se pagasse também, né? E quem não era, quem não aceitava o Império Romano, quem não falava o latim, quem não vivia a cultura de Roma, era chamado de bárbaro. Mas nós temos um evento fundamental para mudar isso. Quando Constantino aceita o cristianismo e assina o Édito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos e aos outros também, não só aos cristãos, a religião começa a ter outro corpo. E em pouco tempo, aquela religião marginalizada se torna a religião oficial. Menos de 70 anos depois, Teodósio vai assinar o Édito de Tessalônica e vai determinar que o cristianismo passava a ser a religião oficial do Império Romano.
Bom, aquela miríade de povos bárbaros que formaram um grande amálgama de culturas, falei bonito pra caramba agora, amálgama, nossa senhora, formava aquela coxa de retalho gigantesca de povos, aquele povo lá não sabia o que fazer, porque tensões, rivalidades, o paganismo ainda estava presente entre eles, porque eles não eram nem cristãos e nem romanos. A única estrutura que sobra, que fica de pé, e podemos falar assim, sem medo de errar, a única estrutura romanizada que fica de pé e que vai ser o auxílio dessa nova Europa é a igreja, é o cristianismo. E é ela quem vai, a partir dali, desde aqueles primeiros momentos, até o final da Idade Média, quem vai ser a voz da sociedade, quem vai ser a intérprete da realidade social é a igreja. A igreja, ela vai, através da cultura do evangelho, e veja que interessante, é a cultura do evangelho, mas dando também a cultura clássica, a cultura romana. Quem dá para a sociedade, quem vai gestando essa sociedade é a igreja católica, é a igreja, é o cristianismo. É ela quem constrói a civilização ocidental. E ela constrói isso de uma maneira tão sólida, tão forte, né? Sendo a responsável por formar a civilização em todos os aspectos, no aspecto técnico, no aspecto científico, no aspecto político, no aspecto econômico, em toda a Europa Ocidental. Isso foi o serviço da igreja. A igreja, ela não só cristianizou a Europa, mas a igreja, ela civilizou a Europa. Isso não é força de expressão. Eu estava lendo um historiador americano, protestante, ácido contra a igreja católica, em questões teológicas e tal, o cara é ácido pra caramba. E ele fala, e há uma frase dele que eu fiz questão de deixar aqui para eu ler, para caso alguém achar que é muita pretensão, mas ele fala de uma maneira que eu achei sensacional. Ele fala assim, que se a Igreja Católica não existisse, sobraria pouco de civilidade ali. Ele teve a percepção que hoje nós conseguimos ter, né? Porque a igreja, ela foi gestando, ela foi construindo, ela foi dando unidade onde não existia unidade. Ela foi dando elementos que pudessem unir esses diversos povos. E o elemento central que uniu esses diversos povos, sem sombra de dúvida, foi a força do Evangelho. Portanto, a principal instituição que emergiu do fim do Império Romano em diante, nessa era de 1000 anos, como gostam de chamar os iluministas, foi a igreja. Exercendo um papel decisivo na vida de todo mundo. Não se perguntava para o rei as coisas, se perguntava para a igreja. Não era o rei quem determinava as coisas, mas era a igreja. Os seus bispos, o papa. A igreja, ela definia, não só intervinha e interferia, mas ela definia como seria o andar da carruagem. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre conto aos meus alunos. Um determinado momento lá, estava insuportável viver na Europa, porque os senhores feudais guerreavam por causa de nada. Chegou uma época que eles não têm mais terra suficiente, né, e começam a guerrear com tanta constância que é preciso a igreja intervir. A igreja baixa um decreto, porque as guerras feudais impediam, por exemplo, de eu poder peregrinar para o santuário da minha devoção. E isso era ruim, em todos os aspectos, porque a economia girava em torno dos santuários, girava em torno dos mosteiros, girava em torno da comunidade religiosa que existia em determinado lugar. Então, uma vez você tendo uma guerra que impede o sujeito de ir e vir, pô, a coisa tá feia. A igreja baixou um decreto impondo que não se podia mais guerrear todos os dias da semana. Se os nobres quisessem guerrear, que guerreassem durante a semana, porque no dia Dominus era pecado grave e mortal. Acabou, parou. Entende? Então, ela decidia, ela definia os setores da vida daquele povo. Tudo em função da fé. A coesão social, a legitimação política, as manifestações culturais, tudo estava assim, impregnado da religiosidade, da religião. Tudo. É claro que alguém pode falar assim, tá vendo? Isso é mais um símbolo, mais um sinal do obscurantismo católico. Não, meu filho, tira isso aí para você ver o que sobrava da Europa. Eu aprendi, Leandro, com um professor que não era cristão nem católico,
que a gente, para analisar a história, a gente tem que analisar a história com os olhos dela, e não com os nossos olhos, usando de uma hermenêutica. Claro que isso não justifica o injustificável, isso não defende o indefensável de maneira nenhuma. Mas a igreja, ela tem um papel desde lá da conversão do Clovis, 496, quando ele se fez batizar, até Carlos Magno lá, acho que no Natal do ano 800, quando ele foi coroado Sacro Imperador, passando pelos reis que foram se construindo, seja na Inglaterra, na França, de uma maneira um pouco ainda mais incipiente, mas em Portugal de maneira mais forte, depois também na Espanha. Mas tudo era igreja, porque os reis naquela época, Leandro, eles não são a última palavra, porque o absolutismo monárquico, ele é fruto do século XIV em diante. Então, naquela sociedade, a instituição que define, que modera, que exige, que indica, é a Igreja Católica. Porque naquele tempo existe uma fragmentação de poder muito grande. Os reis, durante muitos séculos, eles têm um poder muito mais simbólico e decorativo do que um poder de fato. Naquele ambiente todo, quem tem muito poder são os nobres. Condes, duques, barões, marqueses, os senhores feudais, que impregnaram a Europa inteira de um grande sistema, de uma grande rede de alianças, onde quem tinha terra é que tinha poder. E aí muita gente acusa a Igreja Católica, fala, a Igreja, ela é desse jeito, porque ela tinha muita terra, muita riqueza, muito poder. Bom, mas era fruto da cultura daquele tempo. Por exemplo, se fosse um nobre naquela época, você tem mais de um filho. Para evitar que aqueles filhos briguem pela herança, pelos títulos, embora todos os filhos teriam a nobreza em si, mas para evitar, o mais velho assume, porque era uma lei sálica, era um costume que veio herdado lá dos francos. Mas o filho mais novo, ou os filhos mais novos, tinham duas opções, se fossem homens. Porque a mulher sempre tinha essa opção de se casar. Mas o homem não. O homem, ou ele seria um cavaleiro, que estaria defendendo o feudo, defendendo os títulos e a nobreza, ou então ele se aventuraria na vida eclesiástica, na vida monástica. E quando ele ia, ele levava consigo um dote. A igreja não pedia. Era presente dos nobres para que os seus filhos fossem aceitos. E assim começou essa relação que deixou a igreja extremamente poderosa. Então, lá dentro daquele período que a gente chama de Idade Média, o que unia o povo, Leandro e galera, não era um regime de governo, um sistema econômico, uma ideologia, não. O que unia as pessoas era a igreja. E a igreja, ela construiu, sobretudo a partir do século VIII, uma grande unidade dentro da Europa. Essa unidade nós chamamos de cristandade. Esse é o grande ponto. A igreja construiu a chamada cristandade. E a cristandade é quem ajudou a estabelecer essa cultura dominante, este modo de viver, este modo de ser, em que a igreja ela era a curadora, no sentido de quem gesta, quem modera, quem realiza todas as relações sociais. É nesse ambiente. Só que esse ambiente começou a ficar agitado, quando começam a pururucar dentro da Europa verdades ou ideias contrárias, melhor dizendo, à verdade da fé, que são as heresias a partir ali do século X e XI, sobretudo. É esse o ambiente que a Europa tem. Compreensível a gente entender. Agora que nós podemos observar bem esse apanhado histórico, aquilo que envolve o momento, o período, agora nós podemos cair de cabeça na questão da Inquisição. Historicamente, algo aconteceu, ou melhor, algo foi acontecendo que fez despertar esta famosa Inquisição nesse tempo, onde nós estamos ouvindo tudo isso que acontecia. Então vem a pergunta, o que foi que despertou? Qual foi o estopim da Inquisição, Marcão? Nesse ambiente aí, começou a fervilhar uma heresia muito famosa, chamada heresia dos cátaros. Cátaros, que é uma palavra grega, kataros, que significa os puros. Ali, na região do sul da França, começou a pururucar
essa heresia. Por que é uma heresia? Porque ela tem uma grande influência, uma grande relação com o maniqueísmo. O maniqueísmo que foi, antes da conversão, uma fonte de influência para Santo Agostinho, né? Mas depois ele vai combater, inclusive, o maniqueísmo. Essa heresia, quando ela começou a se espalhar, ela começou a ser não só um problema para a ordem religiosa, tá? Então, começou a surgir ali uma ação que chacoalhou a Europa e que trouxe para ela, vou usar um termo aqui da sociologia de Emily Durkheim, uma anomia, uma patologia, uma coisa que deixou a sociedade doente. Porque nessa sociedade onde tudo estava encaixadinho, onde tudo tem sua relação com a igreja, com a fé, com o modo de viver cristão, começa a surgir uma heresia que contesta as verdades de fé fundamentais e que contesta a própria igreja, que é, de certa maneira, como eu acabei de falar, aquilo que modera a igreja, né? Que moderava a sociedade. Então, essa anomia, essa patologia dos cátaros, afetava a coesão social, afetava o cotidiano, porque ela inferia diretamente na vida das pessoas, né? À medida em que o catarismo se alastrava, à medida que essa heresia se propagava, ela disseminava o erro religioso, o engano religioso, mas ela disseminava também reações não só contra a igreja, mas contra a autoridade, contra os reis, contra os nobres, contra as estruturas que até então sempre foram fundamentais para aquele povo viver. Então, a sociedade naquela época, o povo, claro, não estou me referindo a quem aderiu, mas a sociedade começou a reagir contra essa heresia. E começou a reagir violentamente. Muita gente foi tomada pelo povo diante da inércia e da ineficiência dos tribunais civis das aldeias, das vilas, na França, na Itália, no que hoje a gente chama de Alemanha, ou seja, o povo começa a reagir, começa a não aceitar essa heresia e tudo que ela propõe, e começa a existir, então, uma catarse social, ou seja, uma agitação, uma coisa que tira a sociedade do seu eixo. E aí, nem todo mundo era dessa heresia. E muita gente inocente começou a pagar o preço por essa heresia. Então é aí que a igreja viu que ela tem que interferir, porque o Estado, naquele momento ainda, século X, XI, XII, XIII, né? A heresia começa a ficar forte a partir do final do século X, ganha o século XI, e aí ela emenda uma quinta, né? E cresce. Mas o Estado, ele não tem os mecanismos suficientes ali, naquele longínquo século XII, século XI, para frear esse fenômeno social, para controlar essa coisa louca de insurreição, de reações não só contra as heresias, mas essa agitação social. Então, o que o catarismo propunha? Para só refrescar a memória rapidamente, a ideia é como o maniqueísmo, a ideia de dois deuses, né? Um Deus bom que criou tudo que é bom, e um Deus mau que criou o que é ruim. O que é ruim? A matéria. Tudo que é da matéria. A carne é da matéria, a existência é da matéria, ou seja, não presta o que Deus criou. Aí a gente nega o que está escrito lá na criação, né? E Deus viu que tudo era bom. Eles condenavam tudo, gente. Condenavam as riquezas, condenavam todas as formas de relações sociais, condenavam as relações parentais e afetivas. Então, essa heresia ela foi pururucando, ela foi gritando dentro da Europa e exigindo, né, uma reação. E o mais interessante, que aí é o que chama a atenção, parte do clero começou a ser atingido também por isso, porque eles começaram a contestar a riqueza, o luxo, mas o povo, na sua ignorância, sem a devida instrução, começa a julgar aquilo que já começava a desvirtuar no meio do clero. Não no clero todo, mas em parte do clero. Entre bispos, entre abades, que era o luxo, que eram as riquezas. Então, diante desse fenômeno social, e também dessa coisa do clero, né?
luxuoso, vivendo na luxúria, vivendo na riqueza, longe dos valores evangélicos, mal formado, que a formação era horrível, né? Só mais tarde que se estabelece uma formação né, para todo o clero. De repente, começa a espalhar na Europa essa heresia. E os cátaros, os perfeitos, os puros, começaram a atrair cada vez mais gente. Pelo discurso deles, o discurso de somos pobres, né? Não vivemos na riqueza, somos celibatários, nós não vivemos na luxúria, né? Vivemos numa vida austera. O povo, coitado, enganado por essa ideia, e olha que coisa interessante, é uma questão, é a propaganda, né? O povo começa a ver alguém perto deles, com essas características, mas olha para o clero, que estava naquele momento mais distante do povo, né? Mais dado a cortes, né? Aos, vamos dizer assim, aos contatos da nobreza. O povo começa a contestar, a ver que a vida dos clérigos é completamente diferente daquele povo, né, dos cataristas. E aí começa a existir, então, uma adesão muito grande, mas muito grande de pessoas a esse fenômeno, desses puros, né, que tinha um sacramento lá, os caras não vão acreditar nisso, tem que ser muito louco, né? Tinha um sacramento lá que eles conferiam, eles eram uma igreja dentro da igreja, para vocês terem uma noção. Só os mais puros, aqueles que viviam dessa maneira, podiam pedir a graça. Então, o Leandro impunha as mãos em mim, né, com a Bíblia entre nós, e rezando, ele infundiria na minha pessoa o Espírito Santo, que me daria a pureza. Era o famoso sacramento do consolamentum, né? E isso começou a pururucar na Europa, se espalhar de maneira assustadora por toda a Europa, né? E as práticas deles negavam tudo, porque publicamente era esse discurso, olha para nós, mas nas suas reuniões, nos seus cultos, ia de orgias, né, das mais terríveis possíveis, a prática de aborto, né? Depois, para se redimir de tudo que fizeram, eles ficavam sem comer não sei quanto tempo lá, quando eles estão na porta da morte, né, para não ter nenhum problema com relação a pecar de novo, eles davam um jeitinho de ir até o fundo do poço, até morrer, na chamada endura, uma prática suicida que eles tinham. Isso tudo é heresia. E, gente, quando a sociedade começa a reagir, porque eles vão parasitando a sociedade, na França, em parte da Itália, na Alemanha, quando isso começa a parasitar, começa a se espalhar como, né, um vírus, a igreja precisa reagir, porque tem gente inocente sofrendo. Aí vem o remédio, né? Muita gente indo para a doença do erro, a doença do engano, da fé, sendo enganados, sendo vilipendiados, perdendo suas posses, perdendo seus bens, porque muitos desses cátaros, só na aparência que viviam longe, na pobreza, mas no fundo, queriam experimentar a riqueza e tudo mais. E aí, no século XI, a igreja entendeu que era hora dela criar tribunais que pudessem dar uma resposta para a sociedade. Porque os bispos locais tinham muita influência sobre nobres, sobre senhores e sobre o povo. Então, era necessário fazer isso, antes que o povo começasse a fazer uma prática ser comum, porque tem um historiador que narra que no ano, se eu não me engano, 1114 ou 1214, começaram a acender fogueira em praça pública para jogar, o povo fazendo isso, não era a igreja, não era nem o poder civil. O povo cansado de não ver nada sendo feito, diante de tudo aquilo que eles acreditavam, confiavam, sendo tirado deles, o povo reagia da pior maneira possível, pegando uma horda de gente e jogando e queimando na fogueira. Isso aconteceu com muita frequência no século XI e no século XII. E aí a igreja chegou à confirmação, ela precisa controlar isso. Ela tem a necessidade de, diante desses movimentos heréticos, que tem, além do caráter religioso, um caráter de contestação social, né? Tem, assim, um problema direto com a questão da hierarquia da igreja, ou seja, do clero, mas que também tem com os reis, com os senhores, com os nobres daquela época. Aí a igreja toma a iniciativa de criar um tribunal. Aí a igreja viu que ou ela fazia isso,
o problema de ordem pública e social espalharia-se cada vez mais. E aquilo que se conhecia por civilização, por sociedade, iria ruir. Né? Era o possível. Quer ver? Tem um outro historiador, que eu fiz questão também de guardar ele, chama Henry Charles Leah, um historiador americano e protestante, que diz que a Inquisição, ela não foi uma organização arbitrariamente concebida e imposta ao mundo cristão pelo fanatismo da igreja, não. Foi, antes de tudo, produto de uma evolução natural, poder-se-ia quase dizer necessária, das diversas forças de ação naquela sociedade do século XIII. Um historiador que é protestante, que é extremamente crítico da igreja, falando que ou faziam isso, ou a sociedade iria ruir, a sociedade que eles conheciam até então. Por isso que a igreja tomou a iniciativa, então, de criar um tribunal que pudesse agir contra não só a heresia dos cátaros, não só ela, mas todas as outras heresias que sempre apareciam e que, de certa maneira, naquele momento, faziam o sistema imunológico da igreja estar doentio, precisando equilíbrio, precisando de um equilíbrio. E o tribunal seria exatamente para isso. Aí é que entra a questão da Santa Inquisição. Muito importante nós tomarmos consciência disso, que antecede a Inquisição. Os cátaros, que fazem parte dessa heresia gnóstica, surgem de uma forma muito forte, já 200 anos antes de iniciar a Inquisição. E é muito importante que você nos diga isso, que os cátaros instigavam, por exemplo, o suicídio. Era muito comum, eles levavam muitas pessoas inocentes à prática do suicídio, e também muitos historiadores, o professor Felipe Aquino cita muito no seu livro Para Entender a Inquisição, que como eles têm essa ideia de que existe um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom é o criador das coisas espirituais e o Deus mau das coisas materiais. Então, quando eles olham, por exemplo, para uma mulher grávida, eles têm um entendimento de que aquilo é o mal, porque naquele exato momento o corpo vai começar a aprisionar a alma de um ser. Então, muitos deles entravam nas casas onde haviam mulheres grávidas num período onde não tinha polícia, não tinha 190 para discar, não tinha nada disso, e começavam a matar aquelas mulheres grávidas com o intuito de tentar salvar aquele espírito que se encarnaria. Isso. Pessoal, veja que absurdo, num período onde não tem polícia, não tem armamento, não tem segurança nenhuma, e é esse caos que se instalou. E é aqui que a igreja entra em cena, e é aqui que eu trago a próxima questão, Marcão. A Inquisição, ela nasce como um tribunal, então, para controlar isso, e vem a pergunta, quem é que instituiu isso? Quem é que instituiu esse tribunal? O Papa, a Igreja? Como é que foi? Isso. Não é o Estado não foi responsável por criar um tribunal, porque é o tribunal religioso, e a Igreja, ela está vendo que ela precisa dar para a sociedade, naquele momento, algo que nenhuma organização tem. Dar ao povo e à sociedade a prudência, dar ao povo a sensibilidade para entender o que está acontecendo, justiça e, sobretudo, humanidade, porque a igreja sempre foi contra a morte dos inocentes, sempre foi contra a morte. A igreja, ela em nenhum momento, na Idade Média, ela bate o martelo e cataloga lá. Quem cometeu isso vai morrer. Nunca, isso nunca procedeu na igreja. Mesmo, um outro tema que é espinhoso, que é a pena de morte, existe não uma defesa da pena de morte, mas a ideia de que aquilo que é melhor diante da morte de inocentes, para preservar a vida e a inocência. Bom, a igreja, diante disso, diante dessa sociedade polvorosa, ela entendeu que ela tinha que agir. Ela não pode esperar que o Estado faça isso, porque o Estado não tem um instrumento teológico para isso. O Estado, ele não tem os princípios, por isso ela entende que ela vai cuidar desse processo. E aí, no ano 1231, o Papa Gregório IX, é que vai estabelecer uma jurisprudência a partir das dioceses, né, dando aos bispos diocesanos autoridade também para isso, é que ele vai instituir o Tribunal da Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição.
num momento muito difícil, porque aqui no século XIII há uma grande confusão já entre os limites do poder eclesiástico e do poder secular. Já começava a existir uma tensão e não uma subserviência, mas uma intromissão começava a existir muito forte dos nobres feudais, dos barões, que foram ficando cada vez mais poderosos à medida que o tempo foi passando, e que começaram a interferir nesse processo. Então, a igreja viu que era necessário ela tomar as regras disso e cria, então, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, no ano 1231, regulamentando, né, o que seria necessário, quais seriam as regras, né, não foi nada ao ermo, não. E é interessante que os princípios dessa Inquisição já tinham começado a ser tratados pelo um dos seus antecessores, se eu não me engano, o antecessor, Inocêncio III. Já tinha começado a pensar num tribunal não régio, mas um tribunal eclesiástico que pudesse fazer esse papel para a sociedade. Então, é ele quem cria, Gregório, né? Afirmando que era necessário incutir penas, mas essas penas não caberiam ao braço secular, de maneira nenhuma. Essa competência seria da igreja. E foi assim durante um bom tempo, né? Porque o Estado não tem não compete a ele a capacidade, melhor dizendo, de atestar quem cometeu ou não a heresia, porque isso quem faz é a própria igreja, é a igreja quem estabelece a heresia e a verdade da fé. Então, ele estipula um tribunal inquiridor, um tribunal que é, sim, um tribunal de misericórdia, porque, como eu falei dessa questão da confusão dos poderes, já existiam vários casos na Europa de barões, de nobres que não fizeram o devido processo tratativo com as dioceses e eles mesmos que inquiriram o julgamento, ou seja, que chefiaram julgamentos e condenaram aqueles possíveis hereges. Então, para evitar isso, a igreja entendeu que era necessário cuidar das almas. Mas esse tribunal, é bom que se diga que antes a igreja sempre pensou que a heresia ela pode ser devidamente debelada pela força do evangelho. Então, a igreja sempre mandou para essas regiões grandes pregadores. Grandes pregadores. Para vocês terem uma noção, São Domingos de Gusmão foi pregar numa dessas regiões. E teve muito sucesso. Mas é óbvio que o cara não pode ficar lá a vida inteira. Porque ele tem uma missão também, né, em outras áreas, em outras regiões. E, infelizmente, vários dos seus convertidos voltaram depois às práticas do catarismo, né? Mas esses pregadores que iam nessas regiões mais problemáticas iam enviados para tentar dissuadir os hereges. E só no último caso é que a igreja instituía naquela região, naquela diocese, o chamado Tribunal do Santo Ofício. Aí que ele era instalado. Com seus métodos, com as suas punições, né? E que, enquanto não foi devidamente cooptado pelo Estado, pelas monarquias, sobretudo, que começavam no século XIV a se firmar e a se fortalecer, davam penas que nem de longe passam, por exemplo, naquilo que a gente escuta nas aulas de história, ou que a gente vê nos filmes, porque se existiu outro grande desserviço prestado pelo cinema, é que ele sempre pintou a igreja como uma vilã. Sempre. Né? Sempre. Você não vê um filme, raramente você vai ver um filme que tenta retratar a igreja como essa pastora da ordem universal naquele período. Olha, raríssimo. Então, como a minha geração, né? Você é bem mais novo que eu, mas seu pai, eu, as pessoas mais velhas que eu, nós somos educados, né, numa época em que a igreja, a gente era educado com a ideia de que Deus castiga, que a igreja está sempre proibindo, inquirindo. Por quê? Porque essa foi a cultura que nos foi sendo transmitida ao longo do tempo, infelizmente. E uma cultura que foi disseminando qualquer tipo de relação afetiva das pessoas com a história da igreja. Então, é ali que começa, em 1231, um tribunal oficial para julgar esses hereges. Tribunal com metodologia própria, inclusive. Perfeito, Marcão. Esse tribunal, ele, como você nos indica, então ele tinha
uma dupla via, né? Ele também acabava protegendo aqueles que eram pessoas santas, que eram, vamos supor, acusadas de uma forma indevida, então o tribunal acabava fazendo esse papel também, as pessoas que eram de uma forma equivocada, né, levadas ao tribunal, elas acabavam sendo absolvidas. Mas agora, quando o sujeito era herege, quando ele não queria se converter, enfim, quando havia uma acusação de um herege, de alguém que colocava a sociedade em risco, como é que funcionavam esses tribunais? Quais eram os passos deles? Desde a denúncia, passo a passo, como é que funcionava isso? Bom, os inquisidores, os juízes desse tribunal, que normalmente eram de 3 a 4, nunca mais do que isso, tinham a responsabilidade de fazer todo o processo jurídico, né, dessa inquirição, né? Bom, a primeira coisa é que era um tribunal que ele, uma vez se o sujeito era colocado diante do tribunal, ele deveria buscar a confissão do réu. Primeira coisa, ele tenta fazer com que o réu, o julgado, confesse-se culpado. Confesse-se para ser penitente, para receber a pena religiosa. E, sabe, Leandro, em muitos casos, acontecia que quando os tribunais se adiantavam, então, portanto, montava-se primeiro um tribunal civil, muita gente preferia ser acusada de heresia para ter a chance de ser julgado pelo tribunal da Inquisição, e não pelo tribunal secular dos nobres e depois dos reis. Essa é a grande verdade. Mas era como que fosse uma prática em que o censor, o questor, né, inquiria a vítima, o réu, para que ele pudesse confessar o seu crime. E uma vez confessado o seu crime, as duas partes, né, aquele que acusa e aquele que defende, estariam num constante ato de diálogo até provar que o indivíduo, de fato, era o herege, né? E é interessante que a gente tem que desmistificar algumas coisas só para pontuar. Existia a autorização de um castigo físico, que era autorizado pela igreja, mas que era aplicado pela autoridade secular. Castigo físico. Essa era a realidade. O Papa Inocêncio IV, não vou me lembrar o nome da bula aqui agora, mas ele autorizou. Mas eram castigos limitados na sua duração, ou seja, no seu tempo, e também nas suas formas. Eram castigos que não podiam chegar à tortura. Isso lá, a partir dessa bula do Inocêncio IV. Muito bem. E para proibir, e era exterminantemente proibido, e aí vem aquele negócio, né? Aqueles filmes que a gente vê, aquelas imagens, ou o famoso Museu da Inquisição que tem lá os instrumentos da igreja para tortura. Gente, aquilo lá não procede, não. A maior parte daqueles instrumentos, daqueles aparelhos, eram criação do próprio Estado, dos próprios monarcas, dos próprios nobres, porque entendiam que a heresia era algo que trazia problemas para a sociedade que eles conduziam. Entende? Então, era proibido mutilações. Essa bula, eu vou tentar lembrar depois o nome dela, essa bula do Papa Inocêncio IV estipulava que eram proibidas as mutilações, as fraturas, o derramamento de sangue. Exigia-se que, diante do processo, um médico estivesse lá de maneira permanente para acompanhar todos os passos dentro desse julgamento, que começava através do interrogatório, como eu falei. Não ia direto para a tortura, como muita gente pensa e fala por conta dos que aprendeu na escola, ou melhor, desaprendeu, né? Embora alguns teólogos justificassem que era um risco tão grande permitir que aquele herege saísse sem castigos físicos. Por quê? Porque ele poderia levar as pessoas a continuar levando as pessoas ao erro e a trazer problemas para a sociedade. Então, muitos teólogos da época justificavam a ideia de que o castigo tinha que ser muito maior do que aquele, né? Mas como é que eles procediam? Como é que era o roteiro, vamos dizer assim, do julgamento? Marcão, quando ele chegava... Marcão, só segura o roteiro. A bula que você está procurando é a bula Ad Estirpanda. Isso aí. Essa é mesmo. Do Kung Fu Panda. Essa aí. Ad Estirpanda aí. Essa aí. Nunca que eu ia lembrar o nome desse troço. Mas, enquanto estava na mão da igreja,
não tem o uso da violência no sentido da tortura, como muita gente fala, como muito historiador lá medieval trouxe para a gente até os dias de hoje, né? Quando o sujeito chegou à conclusão de que ele é um herege, que ele é, né, debeladamente herege, não tem solução, ele passava por todo um processo de purgação da sua heresia, até ele arrepender. Mas não chegava à tortura como a gente vê nos filmes aí. Esses 3 ou 4 juízes, né, ficavam lá esperando a manifestação do herege, que iria falar da sua inocência. Então, ele tem que estar inquirindo, interrogando sobre ele, né? As pessoas, veja, um herege não era preso logo de cara, ele era primeiro convidado a comparecer espontaneamente ao tribunal, se existisse uma denúncia formalizada para isso. Uma suspeita não era denúncia. Quando há uma denúncia, e uma vez começa um processo de uma possível investigação, esse indivíduo que começa a ser investigado será chamado a comparecer espontaneamente no tribunal. É o primeiro passo. O segundo passo, para o sujeito passar por esse processo todo, chamava-se de tempo de graça. Entre 15 e 30 dias, se eu não estiver enganado, ele iria se apresentar reconhecendo o seu erro, pedindo a justiça e a clemência do tribunal eclesiástico e, sobretudo, a justiça de Deus, e além de dizer que é culpado, se julgaria penitente, ou seja, apto a receber a penitência, a pena, que muitas vezes, na maior parte penas espirituais, né? Isso. E, tipo, muitos eram trancados na sua casa, não podiam mais sair de casa. Por conta do tamanho da heresia, o tamanho do crime herético que eles haviam cometido. Depois, o terceiro momento deles, se eu não estiver enganado, é quando, uma vez citados, investigados, eram aquilo que eu falei, devidamente interrogados, aí é um interrogatório formalizado mesmo, com um advogado da acusação, e ele se defendendo, e às vezes convocando um vigário, um pároco, um monge, um frei, que aceitasse defender diante da sua heresia. Depois a gente tinha um momento em que testemunhas também eram inquiridas para começar a denunciar, para dar vazão àquela denúncia, ou então para falar, não, isso é um exagero. Para que então pudesse ter certeza e provar a sua condenação, né? Provar a sua acusação, sua culpa, né? E até que o réu, uma vez definido que ele era pecador, era herege, né? Iria então sofrer uma pena, uma penalidade, que tanto poderia ser a penalidade da igreja, e dependendo do tamanho da consequência de sua heresia diante da sociedade, o braço secular exigia também a punição dele, então ele também dava a sua punição, né? Mas quase sempre o resultado não era a tortura, como a gente já vê logo de cara. Pegou o caboclo, pôs num lugar, num porão, encheu um tacho de água quente, pôs ele lá dentro para ele começar a falar que ele era herege. Não era assim que funcionava. Quando o braço secular entrava, Leandro, infelizmente, aí a gente tinha, sim, a força da tortura, o martírio dessas pessoas. Até chegar o famoso auto de fé. No auto de fé, aquele impenitente, uma vez que não se arrepende, que não se emenda, aí ele era entregue ao governo, para que o governo local, geralmente como se fosse uma forania, uma prefeitura, né, pudesse entregá-lo à autoridade daquele lugar, geralmente de um nobre, um barão, um duque, um conde, ou, dependendo dos casos, até a mão do próprio rei. Mas não se matou o cara no dia. Fala, isso, só segura aí antes de finalizar. Então, vamos lá fazer um resumo desse tribunal. Então, o sujeito foi denunciado, ele apresenta, são 4 pessoas que vão fazer o seu julgamento, geralmente 4 franciscanos ou 4 dominicanos, e aí é tudo um processo que acontece dentro da igreja para verificar se ele é um culpado ou não de heresia, ok? E até que chega um momento onde a igreja fala, não, esse sujeito aqui, ele é herege, ele não quer se arrepender, nem uma, nem duas, nem 3, ele continua na sua posição e aí a igreja apresenta ao Estado, é isso? Só que antes de apresentar ao Estado, a igreja
dá a pena. A igreja, como mãe e como tribunal de misericórdia, ela oferece a emenda. Se o caboclo não quer e inclusive é contrário à igreja, não aceita a igreja ela tem a obrigação de dar a ele, então, o título de impenitente, de culpado, de sentenciá-lo como culpado. Aí o que acontece? Uma vez culpado, o Estado não quer nem saber se o sujeito é bonzinho, se ele é querido por todo mundo. Como um exemplo, o Estado precisa puni-lo. Porque o Estado, naquele momento do século XII para XIII, já começa a se configurar como uma instituição social, independente do tamanho dele. Mas o Estado vê que ele tem a obrigação de também sentenciar e também punir o herege. Porque o herege causou o quê? Uma convulsão na sociedade. Grande ou pequena, mas ele causou. E aí quem vai promover essa pena capital da execução quase sempre foi o Estado. Houve momentos que bispos, sem ter a anuência de Roma, sem ter a autorização da Santa Sé, ou seja, sem ter a devida autorização eclesiástica, condenaram a pena capital herege, sim, várias vezes. Mas todos eles agindo em nome próprio, exatamente por conta das relações políticas que esses bispos tinham com os nobres, com os senhores feudais, a quem muitas vezes eles eram obrigados a dever uma obediência, porque muitos chegaram a ser investidos da sua posição de bispos por causa da influência desses nobres. Essa era a pura verdade. Eram filhos da igreja que acabavam condenando de maneira, vamos dizer assim, desautorizada da Sé romana e que acabava botando na conta de Roma. Eu vi um exemplo que eu achei muito interessante, Leandro. Se você está conversando com um padre e, sei lá, por algum motivo você se desentende com aquele padre, ele dá uma moqueta na orelha, é lógico que você vai ter vontade de dar outra nele, né? Mas é o padre que te deu murro. É o padre que você deve acusar, não é? E não a igreja. Porque aquele cara lá, ele, embora seja filho da igreja, mas ele não está em persona igreja. Ele, quando exerce o seu sacerdócio, os sacramentos, é em persona Cristo. Então, é ele quem tem que ser acusado. Então, caiu na conta da igreja muitos casos durante a Idade Média nesse contexto, de as penas capitais serem imputadas de maneira desautorizada pela Sé romana, muito mais por conveniência dessas relações políticas entre nobres e senhores bispos, sobretudo da região mais central da Europa, a região ali do que a gente chama hoje de Alemanha. Ali foi o ó do Borogodó, ali foi feio. Beleza. Antes da gente fechar, ainda vale citar aquilo que o professor Felipe Aquino comenta no seu texto, que mesmo quando o Estado recebia essa pessoa e decretava a mais grave de todas as penas, por exemplo, de queimar a pessoa viva, que não se matava, a igreja, em hipótese alguma, permitia que se matasse uma pessoa no mesmo dia em que se decretasse a pena de morte, porque havia um tempo de espera, que seria uma noite, para que antes da fogueira ainda houvesse um último tempo para ela se arrepender e poder salvar a sua alma, né? Uhum. Existem relatos de que a igreja, na diocese, numa diocese específica, chegava a esperar 7 dias. Esperava que o indivíduo chegasse ao domingo, que é o dia do Senhor, e todo o ambiente, né, religioso do domingo o convencesse a se arrepender. E aí não ser supliciado com a pena de morte. Isso acontecia assim. Perfeito. Então, antes de fechar, uma última questão que eu quero trazer é o seguinte: muitos imaginam, e durante a nossa conversa, essa imaginação foi se desfazendo de que era uma chacina que a igreja fazia, mortes e mais mortes, pilhas e pilhas de cadáveres incendiados, né? Por isso a pergunta minha é: quais os números apresentados pelos historiadores, números fidedignos que nós podemos ter de mortes, de pessoas que foram aos tribunais e etc.? É muito controverso, Leandro. A gente tem uma grande controvérsia aqui, tem uma grande polêmica, porque durante muito tempo só se repetiu a ideia de que foram milhares, centenas de milhares,
e alguns ao disparate de falar de milhões. Sempre foi assim. E essa ideia aí começa na virada do século XVIII para o XIX. Começa-se a colocar na conta da igreja uma coisa que ela nunca fez nessa proporção, né? A gente vê aí todo mundo acusando a igreja de ter matado muita gente, de ter levado as mulheres à condenação, de ter exterminado dezenas de milhares de bruxas. É umas coisas muito loucas. Você citou, no começo da live, a ideia lá da cidade de Toulouse, né? De que em Toulouse teríamos milhões de mortos. Gente, raríssimas, mas raríssimas vezes, uma cidade na Europa dessa época passava dos seus 700 mil habitantes. Raríssimas vezes. Mas muito raro. Né? Então, são coisas que a gente, depois que começa a estudar por conta própria, porque a gente não aprende isso na escola, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você já foi meu aluno, quem já foi meu aluno sabe que quando eu preciso criticar a igreja, eu critico os filhos da igreja, né? A igreja é mãe e mestra. E santa. Quando eu preciso, e santa, em primeiro lugar, santa, né? Mas quando é necessário falar as verdades, quem já foi meu aluno sabe que eu não baixo a bola, não, mas vocês sabem disso, que eu nunca deixei de falar para vocês a verdade do que a igreja representou para a Idade Média. E que se nós estamos aqui hoje é por causa disso. Então, não vale a pena você bater de frente com professores com relação a isso, mas vale a pena você se informar. E falar, e provar para eles, se for necessário um dia, sobretudo depois que você for aluno dele, né? Deixa passar essa fase. Aí você conta, professor, eu estava lendo um livro aí de um historiador renomado, como Jacques de Goff, ou da Regine Pernod, ou de outros grandes nomes que depois vocês podem me perguntar e eu passo, que ajudam a gente a compreender que não foi desse jeito. Para vocês terem uma ideia, em números aproximados, esses dois historiadores que eu citei aqui, a Regine Pernod e o Jacques de Goff, e alguns outros historiadores, chegaram quase que a um consenso de que, ao longo de quase 300 anos, portanto, quase 3 séculos, essa ideia de centenas de milhares de pessoas condenadas à pena capital não passaram de 2.500 a 3.000. Então, veja, há uma grande diferença, mas não estou aqui querendo justificar, porque toda a vida para a igreja é vida, certo? A igreja defende a vida. Mas se levarmos em conta aquele contexto social, o contexto histórico, político, a cultura da época, a intervenção do Estado, sobretudo a partir do século XIV, aí a gente vai ver que os números são infinitamente menores. De 350 a 400 mil mortes, alguns falam, para a gente falar de 2.500 a 3.000. E se a gente analisar esses documentos históricos, o professor Felipe Aquino tem um capítulo inteirinho reservado nisso aqui. Quer ver? O capítulo dele lá, que trata de número de mortos. É muito interessante. Vou pegar aqui. Quando fala dos procedimentos da Inquisição, lá da página 129 em diante, ele vai trazer uma série de elementos aqui que falam para a gente, pô, mas então tudo que a gente escutou olha só. Condenações, 35 num lugar. Entre 1303 a 1324, no Tribunal de Parmier, na França, 98 sentenças foram condenatórias. Dessas, apenas 5 mandavam entregar o réu ao poder civil, ou seja, para ser condenado à morte. 35 condenados ao cárcere, 2 absolvidos. Né? Depois, em Carcassonne, na França, de 1249 a 1258, a Inquisição, durante 9 anos, ela proferiu 278 sentenças à Inquisição. A pena de prisão é relativamente rara nesses lugares. A mais frequente é a que manda prestar serviço na Terra Santa em forma penitente. Então, meu querido e minha querida, se você pegar, por exemplo, uma obra como a do Felipe Aquino ou aquelas outras duas que eu citei, você vai ver que o número é grande, 3.000, vamos imaginar, ao longo de 3 séculos? Mas eu posso garantir para você que esses 3.000 são, na sua grande maioria, pelo menos, desses 3.000 mortos, pelo menos 2.000 eram condenados, não só por causa da heresia, mas aí entrava o problema da sociedade civil. Estupro, assassinato, sequestro de bens,
quando você ataca a inocência, vários eram os crimes para chegar nesse ponto. Então, os números sempre foram inflados, gente. Sempre foram. E volto a repetir, sobretudo quando a monarquia francesa passou a ter um rei, efetivamente absolutista, e quando começou a ser construído o Estado Nacional Português, e depois de construído, o Estado Nacional Português, que aí começou o processo de colonização, e também o Estado Nacional Espanhol, que não existia até o século XV. Então, dá para a gente ver que os números são bem mais inflados daquilo que a gente sempre ouviu. Teve milhões, milhares? Não teve. Não teve. Essa faixa aí de entre 2.500, 3.000 pessoas sentenciadas e que chegaram à morte em 3 séculos de história de tribunal do Santo Ofício. Lembrando que quase sempre eles eram entregues à autoridade civil para que a pena lhes fosse imputada depois de julgados e condenados como culpados. Antes disso, a igreja mesmo, ela atentaria contra o grande pecado, de tirar a vida, porque ela tem que defender a vida. Então, isso não é de maneira nenhuma aqui reducionismo histórico, que alguém pode me acusar disso também, falar que eu estou reduzindo a história. Não, eu peguei historiadores aqui que são muito sérios. Quem estudou história sabe que Jacques de Goff nunca foi fã da igreja. Jacques de Goff faz parte da história nova, da escola dos análises, mas é exatamente a partir dali que começa a existir uma mudança fundamental na historiografia, que começa a ver não só o macro da historiografia, mas também o micro, e começam a fazer análises mais pormenorizadas, mais localizadas, dos indivíduos que não aparecem, e aí começou a existir uma outra maneira de abordar e de ver o que a história realmente nos informa sobre esse tema espinhoso, mas necessário. A igreja é santa, mas os seus filhos nem sempre são, E aí que foi o grande problema. Muito importante ouvir, sim, esses números. É claro que, como você dizia, toda vida ela é preciosa, mas nos dá uma dimensão do quanto os números são inflados e nos levam a ter uma ideia equivocada. Foi muito bom ouvir isso, que em 3 séculos, em média, 2.300 mortos condenados, entre eles 1.000 por crimes comuns, como assassinato, estupro, adultério, etc., e 1.000, aí sim, por razão religiosas. E se nós pudéssemos fazer uma comparação com outros grandes acontecimentos da humanidade, nós poderíamos ter uma dimensão, por exemplo, que em 14 anos, apenas 14 anos de Revolução Francesa, 150 mil mortos. A Primeira Guerra Mundial, 20 milhões de pessoas. A Revolução Russa, não vai nem na guerra. 60 milhões de pessoas. Não vai nem na guerra. A guerra a gente sabe que é difícil, A guerra a gente sabe que tem toda uma questão por trás. Mas pega aí, antes que alguém fale que todo professor de história é comunista, eu não sou. Todo professor de história é socialista, eu não sou. Todo professor é vermelho, eu não sou. Não sou mesmo. Nunca gostei. E se Deus quiser, nunca vou gostar. Mas se tem um mal desgraçado na história da humanidade, não chama Inquisição. Pega lá os 25 anos de Joseph Stalin na União Soviética, que você vai ter 25 milhões de pessoas que foram mortas na União Soviética. E só falam do Hitler. Claro, é um expurgo terrível também. Tem que falar do cara. 6 milhões na Segunda Guerra dos judeus. Mas pensa só, um cara que todo mundo idolatra aí, muito político, importantão, idolatra, mandou matar 25 milhões de pessoas da mãe Rússia. Isso não só ele. Vamos lá fazer as contas lá do Mao Tse Tung. Pode pôr aí na conta dele mais uns 30. Cuba, Camboja, caos. Ou seja, olhar para a história e eleger a vilã, a igreja, é muito fácil. Mas o problema é que os números não batem. E aí, nesse aspecto, a gente tem que ser fiel à história, e se eu sou católico, um fiel à igreja, eu tenho que também ser coerente, Eu não posso ensinar uma inverdade. E quando eu vejo uma inverdade num livro de história, eu sou obrigado a ligar no material didático e falar, olha, eu não concordo com o que está escrito aqui, como eu já fiz mais de uma vez, porque não é isso que eu estudei, entende? Então, acho que esse é o caminho. A gente tem que aprender, sim, para poder questionar aquilo que falam contra a igreja também. Maravilhoso, Marcão. Pessoal, muitos trouxeram perguntas lá no começo dos comentários.
aqui pelo sistema eu não consigo acessar. Então, você que trouxe pergunta lá no começo, por favor, copie a sua pergunta, traz aqui agora que eu quero selecionar algumas. E enquanto o pessoal vai fazendo isso, Marca, uma última coisa para a gente finalizar. É claro que não vai dar para a gente explorar isso, talvez seria um tema específico para uma outra live ou para um estudo mais aprofundado, mas vale a pena pelo menos a gente citar isso, que houve diversos tipos de inquisição em diferentes países, e algumas elas nem eram católicas. Gostaria que pelo menos você pudesse citar isso. E aí, para uma outra live, na outra oportunidade, a gente amplia esse estudo dos diferentes tipos de inquisição. Sim. A gente tem, Leandro, pelo menos na história daquele período, 3 grandes inquisições. A gente tem a Inquisição Espanhola, que é tida como um braço da Igreja, a Inquisição Espanhola. A Inquisição Portuguesa, que tem, vamos dizer assim, uma ação menor comparada da espanhola, mas a gente também tem a Inquisição Protestante, mais especificamente a Inquisição Calvinista. A espanhola, todas essas 3, elas exigem uma análise histórica para a gente falar delas, né? Na Inquisição Espanhola, por exemplo, nós temos ali a presença, quem inicia, de certa maneira, um tribunal assim, são 2 reis católicos, os chamados reis católicos da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Isabel de Castela, que inclusive é tida por vários biógrafos, como uma mulher de grandes virtudes, uma mulher santa. Mas, como eu falava um pouco antes, a Espanha não era nação ainda. A Espanha, ela tinha várias línguas, ela tinha várias áreas, digamos assim, independentes. E a única coisa que era, naquele momento, matéria de unidade para eles era a fé. Então, esses reis católicos, começando, né, entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, e depois alguns dos seus sucessores, entenderam que poderiam utilizar um tribunal eclesiástico, depois que começou o processo de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. A Guerra da Reconquista, que é um contexto aí que está presente na unificação dos povos ibéricos, tanto de Portugal quanto de Espanha, tinha uma presença muito grande de muçulmanos e de judeus, muito grande. E muitos historiadores entendem que a Inquisição Espanhola, ela teve muito mais um teor político do que propriamente religioso, embora vários bispos tenham dado seu parecer favorável a uma inquirição contra habitantes que vivessem ainda em territórios dos reinos de Castela e de Aragão. Então, essa Inquisição Espanhola, ela foi, sim, uma Inquisição muito forte, muito tensa, terrível, que também tem na conta dela uma grande quantidade de mortes, quase sempre de judeus e de muçulmanos. Mas, e aí é aquela coisa que a gente fala, né? O Estado, ele toma as rédeas de um tribunal eclesiástico, por uma série de questões naquele momento ali, as relações entre a Igreja e o Reino Espanhol. A Espanha utilizou-se da Inquisição como forma também de tentar promover uma unidade dentro dos seus territórios, porque a Espanha, ela era, antes de se tornar Espanha, Reino de Leão e Castela, que se uniram, Reino de Aragão, Reino de Navarra, as Astúrias, ou seja, para conseguir uma unidade desses povos, só lá por volta do final do século XVI, início do XVII, que isso começou a acontecer. Então, a Inquisição Espanhola teve uma grande conotação política, assim como a Inquisição Portuguesa, nas terras coloniais. Nós não tivemos tribunal no Brasil, não tivemos, o tribunal era de Lisboa, mas eram enviados para cá com uma certa frequência ali nos primeiros séculos da nossa colonização, né? Um grande homem da igreja chegou a ser julgado pelo Tribunal da Inquisição, o Padre Antônio Vieira, né? Mas depois ele consegue ser inocentado. Tem essa conotação política também a Inquisição Portuguesa. A Inquisição dos calvinistas na Europa, ela acaba abrindo brecha para uma série de conflitos religiosos que vão
vai povoar a região central da Europa por causa da questão religiosa. Você tem, a partir de 1516, né, Lutero, o luteranismo, logo depois você tem, em 1534, o anglicanismo, um pouquinho mais tarde você tem o calvinismo, que vai se espalhar muito rapidamente pelos reinos do norte, os reinos nórdicos, e também na região mais central da Europa. Então começa a existir uma grande tensão naqueles que não são calvinistas, porque eles passam a ser perseguidos, porque os calvinistas, eles eram tremendamente austeros e radicais. Muito, assim, puritanos ao extremo, se a gente pudesse usar essa expressão de maneira pejorativa. Para eles, tudo era resumido em trabalho e numa vida austera que simbolizasse a sua relação direta com Deus. Então, quem não aceitava, ou mudava de lugar, ou acabava passando por um tribunal deles também, que era muito mais uma perseguição religiosa do que um tribunal eclesiástico. O tribunal eclesiástico só a Igreja Católica tem. Maravilha. Pessoal, eu vou trazer algumas perguntas aqui, selecionar algumas. Eu repito aí, quem trouxe lá no começo da live, fica difícil acessar, por favor, copie a sua pergunta e traz aqui. E antes de trazer a primeira pergunta, Marcão, eu até fiz questão de dar um print, que no começo da live, teve uma irmã que postou um testemunho rapidinho, ela dizia assim, ó, quem disse isso foi a Gislene Aparecida de Oliveira. Ela disse, sou apaixonada por história, sempre fui, mas algo que me afastou da igreja foi justamente as acusações contra ela, citando a Inquisição. Me tornei uma perseguidora da igreja durante anos, mas o Senhor me puxou e pude entender de forma correta aquilo que me tirou dela. Amo a minha igreja e devo isso à comunidade. Louvado seja. É a Gisele Camanducaia, não é? A mulher do Éder? Eu acho que é a não é Gisele, não. É Gislene Aparecida de Oliveira. Gislene Aparecida. Gislene, se você tiver ainda aí, dá um alô para nós, se é do pessoal de Camanducaia. Bom. Fico muito contente. Vou trazer uma primeira questão aqui que o Lucas apresenta. Ele diz, gostaria que comentasse como muitos santos ajudaram a combater diversas heresias e a manter a unidade da igreja. Muito bem. Ótimo, Lucas. Muito bom. Ô, Lucas, agora que eu vi que é o seu, Lucas de Brasópolis. Meu irmão. Um abraço para você, saudade, meu irmão. Ô, Lucas, se o tribunal, a Inquisição, se o tribunal eclesiástico ele é entendido como um remédio para curar uma doença, para curar uma ferida, né? Nada tem de nocivo nele. Por isso é que grandes homens e mulheres da história da igreja, homens de grande virtude, de grande santidade, entenderam que era necessário não só apoiar, como também, quando foram convocados, tiveram a preocupação, né, de estar a serviço. Vamos dar exemplo? Não se trata da mesma época, mas você vai entender o que eu quero dizer. São Francisco de Assis morreu alguns anos antes da Inquisição ser devidamente instituída, né? A Inquisição é 1231, acho que ele morre em 1226, se eu não me engano. Ele morre antes de existir a Inquisição. Mas ele apoiava os tribunais eclesiásticos exatamente porque ele entendia que era a possibilidade que a igreja tinha de salvar as almas do erro, da condenação. Então ele apoiava. Os filhos de São Francisco, ou seja, a ordem franciscana, a ordem dos frades menores, ela vai dar um grande contributo, né, para a Inquisição, porque em diversas situações e ocasiões a igreja envia dominicanos e franciscanos para tentar debelar o povo da heresia, né, onde eles estavam, entendeu? Então, assim, foi necessário. Então, grandes santos da história da nossa igreja viam que existia ali uma intenção reta e legítima da igreja de salvar a alma, salvaguardar a fé e preservar a pureza daqueles que abriam a sua vida a Jesus Cristo. Então, por isso que eles apoiaram. Citei agora há pouco, né? Santa Teresa d'Ávila apoiou, São João da Cruz, São Domingos de Gusmão, São Pio V, São Raimundo, homens assim que tiveram
um grande papel dentro do processo inquisitório, né? São Domingos de Gusmão trabalhou na Inquisição. Tem um outro santo lá, cara, que eu não vou me lembrar aqui o nome, mas chegou a ser julgado pela Inquisição, inocentado, e depois teve que... foi um dos inquiridores também de um dos processos. Então, eles viam a necessidade de salvar as almas daqueles que estavam incutidos num erro. Por isso, eles aderiam à Inquisição, por isso aceitavam a Inquisição, por causa da preservação da fé, a preservação da unidade e, sobretudo, né, a preservação da pureza dos homens e mulheres que acreditavam em Jesus Cristo. Basicamente é por isso. Era a Gi lá de Camanducaia mesmo, mandando um abraço para todo o pessoal lá de Camanducaia. Ela falou que eu não poderia expor nada, ela falou. O Lucas aqui está nos acompanhando também, ele perguntou algumas vezes, eu trago a pergunta dele. O famoso caso, né? Galileu Galilei comprova que a igreja é contra a ciência? Não, perdão, vou explicar de novo, vou responder. A igreja nunca foi contra a ciência, Lucas. O fato é que... É o Lucas, né? É isso. O Lucas da Jaime. É o Lucas da Jaime. É, isso mesmo. A igreja nunca foi contra a ciência. Inclusive porque ela não condena Galileu Galilei, vamos dizer assim, por uma mentira. Não condena por causa da ciência. Mas Galileu Galilei, inclusive, a tese dele, eu não vou lembrar o nome do livro aqui, tá? A obra dele que ele escreveu, baseada na obra de um padre da Igreja Católica, se eu não me engano, cônigo, Nicolau Copérnico, né? Religioso. A tese de Galileu Galilei, que mudava a noção desde o período aristotélico, ptolomaico, lá, se não me engano, né? De que o centro de tudo era a Terra, e aí o Galileu vai falar que não, na realidade, a Terra está girando em torno do Sol, né? Aquela nova motricidade, a igreja condena Galileu Galilei porque ele não comprova, ele não prova o que ele escreveu até então. Ele dá uma tese, mas sem apresentar uma comprovação. E diante daquela necessidade de comprovar a sua tese, ele se julga irrefutavelmente inocente daquilo que lhe acusavam, até que a igreja apela para o tribunal eclesiástico e o sentencia ao silêncio. Mas que depois, inclusive, sentencia ao silêncio de ensinar. Mas não retira dele o direito, por exemplo, dos sacramentos. Ele vai ser devidamente custodiado pela igreja durante muito tempo, vai viver recebendo sacramentos, vai gozar da amizade do Papa na época, mas a igreja não pôde rever, porque ele não comprovava a teoria, a tese dele lá. Era apenas uma afirmação que carecia de refutação. E a igreja, Lucas, eu tenho certeza que você sabe disso, mas a tua pergunta foi muito pertinente. Se existe alguém que não pode ser contra a ciência, é a igreja. A primeira academia científica, e a que ainda está em uso, a mais antiga da humanidade, é a Academia da Santa Sé, que hoje é a Academia Vaticana, que tem um nome lá. A maior parte das grandes conquistas da humanidade do século XII, XIII, XIV, XV e até antes disso, eram de padres da Igreja Católica, né? É um padre é um padre que criou a teoria do Big Bang e a comprovou. É um padre que criou uma lei da física. Você pode ver, é padre, é religioso. Então, a igreja não foi de maneira nenhuma contra. Pelo contrário, a igreja, como ela era tribunal, e naquele momento, vamos pensar juntos, nós não estamos mais no século XII e XIII, nós estamos ali, acho que século XV, mais ou menos, se eu não estiver enganado. Ali você já não tem mais embora seja na Itália, né? Você tem uma força muito grande dos nobres e das famílias poderosas que também acabavam interferindo nos julgamentos, muitas vezes para se beneficiar. Então, a igreja sentencia o Galileu Galilei. Muita gente fala que Galileu morreu queimado, não morreu queimado. Foi condenado ao silêncio. Dizem até que no final, quando ele está refutando lá e volta atrás para não ser condenado,
ele atesta que ele cometeu um equívoco, mas dizem que baixinho ele falou assim, mas que o que eu escrevi é certo. Então, assim, na realidade, ele não foi condenado diante de um julgamento herético, não. Foi condenado por uma questão que não era bem explicada para a igreja e para a sociedade daquela época. Tá bom? Perfeito. Vou trazer uma última questão aqui, que o nosso horário se estende, graças a Deus, mas é porque a prosa só não. O ensinamento foi muito bom, conteúdo riquíssimo. A Selma pergunta assim, ó. O Vieira pergunta aqui, enquanto professor, se tem dificuldades ou se ele fica à vontade para ensinar tudo isso e cobrar nas provas aplicadas toda essa verdade? Isso é para você, Marcão. Porque eu aprendi, Vieira, que na sala de aula o professor é a autoridade. Então, o que eu ensino na sala de aula, se está embasada numa realidade, numa verdade, eu fico extremamente tranquilo. Eu dou aula em colégio católico, dou aula em colégio sem denominação religiosa, e a única coisa que me pedem é que eu seja o mais correto possível para ensinar a história. Então, eu faço isso, eu não fico melindrado. Quando precisa mostrar os erros, eu mostro, mas sem dúvida nenhuma. Quando precisa defender, eu defendo. Quando precisa ensinar, porque nós estamos diante de uma geração que, infelizmente, foi educada sem a referência da religião por trás. Eu dou aula desde o 6º ano até o 3º colegial. Então, dá para ver as faixas de idade. Houve uma época, no comecinho da carreira minha, lá em 2004, que eu ficava meio com dedos para falar desses assuntos. Mas, com o passar do tempo, eu fui aprendendo que a história é uma ciência viva, então ela carece de constante análise, de constante avaliação. Falo escrachadamente com os meus alunos. A maior parte dos professores de história, desculpe a expressão, mas vou usar uma expressão que no quartel é muito comum, né, Vieira? Tem muito professor paga-pau da Revolução Francesa, né? Que enaltece, idolatra a Revolução Francesa, o iluminismo. Eu só falo aquilo que é de fato a Revolução Francesa, mas condeno também, porque ninguém fala, como o Leandro lembrou aí, do terror impetrado pela Revolução Francesa, que matou dezenas de milhares de pessoas, que matou centenas de freiras, centenas de sacerdotes. Então, no comecinho da carreira, eu acho que eu ficava mais assim, com o dedo. Mas hoje em dia, eu, graças a Deus, trabalho em escolas que me dão a liberdade de ajudar os meus alunos a refletir, a pensar, né? A nunca querer fazer eles pensarem a partir de mim, mas eu estou ali para dar uma aula de história, então eu tenho que contar para eles o fato histórico, o evento histórico, e ajudá-los a fazer uma análise. A análise não é minha, eu tenho que ajudá-los a fazer uma análise. Então eu fico à vontade hoje, graças a Deus. Graças a Deus. É muito importante que você diga isso, e também para nós, e para nós e para o pessoal que um dia estará à frente, tem muitos professores nos acompanhando, outros aqui que estão estudando, que logo serão professores. Se nós não tivermos um compromisso com a verdade hoje, amanhã nós estaremos impossibilitados de declarar a verdade. Enquanto há tempo, nós devemos declará-la, antes que seja tarde. Isso mesmo. Pessoal, eu quero agradecer demais a todos vocês, são inúmeros comentários. Teve hora que eu tive até que tomar água aqui, porque algumas coisas muito engraçadas, pessoal. Os nossos irmãos são figura demais. Marcão, mas acima de tudo, eu quero te agradecer imensamente pela disposição do coração, por tanta sabedoria, por tanto conhecimento partilhado, e que com certeza logo virão outros convites para estar conosco, nos ajudando, nos enriquecendo. Mas antes de encerrar, eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma oração para encerrar, pedindo que o Espírito Santo nos dê a graça de permanecer sempre na verdade, não ter medo da verdade, porque a verdade liberta. E eu te peço para conduzir essa oração final para nós, Marcão, por favor. Sim, Senhor Jesus, em Teu nome, Senhor, estamos aqui reunidos desde o início, Senhor, em Teu nome. Estamos desde o início, Senhor, impregnados da Tua graça para conhecermos a verdade. Mas nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite, que o Teu auxílio não se canse de vir até o nosso encontro, Senhor. São tantos jovens que precisam desse auxílio, dessa luz. São tantos homens e mulheres que precisam dessa luz também para iluminar os seus filhos, para fazerem seus filhos conhecer a história da igreja, a história da nossa fé.
Por isso, Senhor, eu quero pedir que teu Espírito Santo hoje venha ao encontro de todos nós que estamos juntos aqui, de todos aqueles que estão participando, acompanhando, de todos aqueles que depois vão acompanhar, Senhor. Eu quero pedir que a tua graça nos envolva de tal maneira que ela nos fortaleça, ela nos embriague o coração de amor pela tua igreja, de zelo pela tua igreja, num desejo de, conhecendo cada vez mais a verdade, a gente não se separar dela. Por isso, Senhor, eu quero pedir que teu Espírito Santo encontre aqui hoje o coração de todos nós, homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, todos nós, da comunidade e de fora dela, que experimentem a força poderosa do teu Espírito Santo, que sempre nos ilumina e nos aponta aquele que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bendito seja, Senhor. E tudo isso nós queremos te pedir juntos, pedindo a intercessão daquela que foi fecundada pela tua força e que gerou a verdade para nós. Aquela que é a mãe da providência, que ela sempre providencie para cada um de nós caminhos, condutas, né? Para que a gente sempre seja perto da verdade que é o seu Filho e nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, fica o convite para vocês, segunda-feira, a presença muito bom também do professor Felipe Neri, um grande convidado excepcional, um presente de Deus para nós, onde nós vamos falar muito sobre aquilo que vocês comentaram desde o início da live, que é o tal do marxismo cultural. Vamos falar muito sobre isso. Então, muito bom. Desde já, espalhem a notícia que segunda-feira nós temos a presença do professor Felipe Neri. Meu grande amigo, um abraço, bom descanso, Deus abençoe você, a criançada, um abraço para a família de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço também aí, viu? Valeu. Tamo junto. Tamo junto, galera. Fui.